Carlos Alberto de Nóbrega não poupou palavras ao comentar o atual momento da Rede Globo. Em uma conversa sincera com Carlos Tramontina, ele fez críticas duras ao jornalismo da emissora e revelou por que deixou de acreditar em tudo que vê por lá. Ô Carlos, você assiste televisão? Assisto. Você assiste televisão o dia inteiro? Bom, O quanto você assiste de televisão? Por exemplo, porque você gosta muito de televisão. Jornalismo. Né? Você vê muito jornalismo. Adoro. Mesmo na própria internet, eu gosto de ver. Eu acho o jornalismo a coisa mais importante dentro de uma emissora de televisão. Mais importante que o entretenimento? Você está no entretenimento. Não, mas eles te dão... É muito mais sério, né? Eu acho que o jornalista tem, sem querer desmerecer meus comediantes, mas eles têm uma função muito importante que é informar. Eu acho que o jornalismo... Então, você vê que a CNN é a maior emissora não é maior número de funcionários, não é isso? Ela é gigantesco. Gigantesco. Todo. Porque o mundo precisa de informação. E eu fico com pena, sem querer entrar no mérito, que o jornalismo da Globo era uma coisa maravilhosa. Hoje ele é tendenciosa. Você acha? Tenho certeza. Tenho certeza. Porque eles botam um pano. Por exemplo, há 2 anos atrás teve aqueles incêndios no Amazonas, sei o quê. Quem que botou fogo no mato foi o Bolsonaro. O Pantanal está ardendo aí, não se fala nada. A Globo colocava quantas pessoas morreram de Covid. Quando mudou o governo, parou. E vocês formam a opinião da gente. Sim. A gente vê que a mesma notícia que é dada no Jornal da Globo é dada de outra forma em outra emissora. Sim. Eu queria saber a tua opinião no seguinte. O Silvio, você sempre foi amigo do Silvio. Muito amigo. Há 70 anos. Há 70 anos. 70 anos. Você brigou com o Silvio, você saiu, você voltou, você é amigo do Silvio. O Silvio nunca dedicou uma parte importante da televisão dele, ao longo de décadas, ao jornalismo. Você sabe por quê? Por que o Silvio nunca botou dinheiro mesmo para valer, para fazer um jornalismo parrudo? Sempre teve jornalismo, teve bons jornalistas, tem bons jornalistas, mas sempre nunca foi uma coisa tão grande dentro da emissora. Por quê, isso eu não sei explicar, realmente. Agora, eu sei que quando o Boris foi para lá... Boris Casoy foi para lá, foi com outro, eu esqueci o nome dele. Laranjeira. Com o Dácio Nitrini para ser o subeditor, o editor-chefe dele. E o Laranjeira, que era da Folha. Bom, não sei. E não tinha roupa, porque começou a surgir, eu arrumei a roupa, que eu vou falar o nome porque já não existe mais. A Camelo, eles faziam roupas, Fábrica Camelo. E era meu amigo, o Zé era meu amigo. E eu arrumei roupa para os repórteres, para o jornalismo. Eu era a única pessoa que tinha internet. Porque a emissora não tinha internet. Sim. Eu dei o meu internet para o jornalismo. O meu aparelhinho de internet, eu dei para o jornalismo. Aí o Boris, o Boris é maravilhoso, né? E aquilo começou a crescer, mas não da maneira que merece. Porque custa caro, o jornalismo é caro. O jornalismo é caro. É uma coisa muito cara. Mas é uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma admiração pelo jornalismo que você não pode imaginar. Você vê agora o acidente aí com o Trump. Pô, mas na hora a televisão já estava mostrando isso. O jornalismo é dinâmico. O jornalismo, não estou puxando teu saco, não. Ele tem que ter cultura, tem que ter inteligência, tem que ter raciocínio rápido. E isso é muito difícil. E eu tenho pena, por exemplo, de uma mudança talvez necessária, porque você se habitua, porque televisão é um hábito. Então você começa a ver, por exemplo, de repente você não está lá,
A gente sente falta. Não é que o outro seja ruim, mas a gente queria você. Não é? Isso acontece nos outros jornais também. Você é bem adaptado com as modernidades? Sou obrigado a ser, mas me incomoda que você não faz ideia. O que te incomoda mais? Ah, meu Deus, o que me incomoda mais? É usar o celular? Eu odeio. Eu odeio o celular. Odeio. Se um dia eu pudesse quebrar o meu celular, eu ia ter orgasmos múltiplos, porque eu não entendo aquilo. A internet, a minha filha, eu ganhei da minha filha um iPad. Eu não sei mexer naquilo. E ela mora no Rio. Eu falei, filha, quando é que você vem a São Paulo? Por quê, pai? Me ensina a usar, porque eu não sei. O computador você maneja bem? Não. Também não? Não. Eu odeio. E na televisão... Porque você tem que entender, desculpa. Diga. Eu nasci antes da guerra. A guerra começou em 39, nasci em 36. Imagina, eu fui educado quando você tinha que tomar benção do seu pai, sua mãe, seu tio. Hoje no mundo, o cara não dá um beijo no pai nunca. Hoje em dia, você vê uma mesa, 5 pessoas, tem 5 celulares na mesa. Antigamente, você falava, você conversava com seu pai, com sua mãe, você conversava com o teu vizinho, você não tinha medo de ir na rua dar uma volta. Então, eu sinto, para você ver, quando eu fui para o SBT há 37 anos atrás, eu levava umas 8 horas para editar a praça. Porque eram aquelas fitas grandes, aquelas de 4 polegadas, né? E tinha que... tira, bota. Hoje eu edito o programa em 2 horas e meia. A praça do meu pai tinha 2 câmeras, eu tenho 6. Eu tenho 4 VTs com as câmeras, 4. Então é fácil. É fácil. Você, na hora que você vai editar o programa, que é o que eu mais gosto de fazer, é editar. Porque é a hora que você dá o pente fino, né? Você tira as coisas e você faz coisas absurdas. Eu sou da época que não tinha radar. O radar começou na guerra. Então, essas coisas, por exemplo, família, é uma coisa que eu prezo muito. Porque eu me lembro da família, de sentado na mesa, a gente conversando. Hoje em dia não se conversa mais. Eu vejo um filho vai para o quarto, fica vendo lá as coisinhas, e não conversa com o pai. Ou o pai também não tem interesse, ou não tem assunto para falar com o filho. Eu, todas as quintas-feiras, eu tenho 3 filhos que vão em casa jantar. Eu falo com meus filhos todos os dias por telefone. Você acha que os que têm mais idade têm mais dificuldade de trabalhar na televisão hoje? Tem. Porque a televisão tem uma coisa ruim. Aliás, não é só a televisão, não. Ele não quer mais o velho e não dá condições do novo começar. Porque ele quer que o novo já seja tão bom quanto o velho. Entende? Então, existe um problema seguinte. Qual é a idade ideal para você trabalhar? Se você é jovem, você não tem experiência. Se você é velho, você está ultrapassado. É uma desigualdade. É muito difícil fazer televisão. E é muito difícil para mim aceitar o palavrão, por exemplo. Aceitar as coisas que hoje são normais. Falar em sexo na televisão. É uma crítica que eu fiz uma vez, também fui muito atacado quando eu falei isso. 1 minuto de novela destrói 1 ano do que você ensinou para o teu filho, os valores que você ensinou para o teu filho. Você vê uma novela fazer coisas que, na minha época, eram impossíveis de ver. Eu sou da época que a Gilda, que foi um filme famoso, foi proibido para 18 anos porque a Rita Reude leva o tapa no rosto. Foi proibido. Pô, hoje você quase vê sexo explícito. Da TV aberta. Agora, pode até que seja normal isso. Então, a linha que se segue é que a televisão deve espelhar a sociedade, os costumes, os hábitos e aquilo que é a vida das pessoas no dia a dia.
Você acha que não deveria espelhar desta maneira? Olha, a televisão ela tem um poder assim de criar coisas, hábitos, palavras, que é perigoso. É muito perigoso porque, por exemplo, o exemplo que dão as novelas, porque é um tema que uma vez na faculdade falaram sobre isso. Quanto mais você assistir na televisão ou no jornal que há crimes, você passa a se habituar e aceitar o crime com naturalidade, entendeu? Você passa a achar que matar uma pessoa por causa do celular é normal. Agora, mate um policial. Olha, vai acontecer nada. Mata um bandido. Falo, coitado, não teve infância, não sei o quê. Pô, os direitos humanos, para quem? Para um militar, para um soldado que ganha ninharia e tem que enfrentar, levar um tiro de um vagabundo, tá entendendo? E não acontece nada. Hoje em dia, isso já é fora de televisão, uma coisa que me incomoda. A polícia prende, a justiça solta. Isso é um tapa na cara da sociedade. Um garoto mata um motorista e tchau. Essa semana teve três atropelamentos com morte, 2 BMW e uma Mercedes. O cara sai na hora, dá 10 mil, 20 mil de coisa e sai. Paga fiança e sai. Paga fiança e sai. E o cara que... Uma vez o Golias, da Globo, ele ficou mal, ficou numa situação ruim dele por uma coisa que ele falou. Teve uma cantora muito famosa que às 5 horas da madrugada atropelou ali perto onde era o Canecão, lá no Botafogo. No Rio de Janeiro. Matou uma pessoa que estava esperando o ônibus para ir trabalhar. E fizeram uma vaquinha para ajudar essa cantora. Ia ter um processo. Chegou o Golias e disse, não, eu faço vaquinha para ajudar a pessoa que morreu. Entendeu? Então, acho que houve inversão de valores nesse país. E isso me incomoda. Só que não posso falar isso estando na televisão. Uhum. Carlos Alberto, eu queria falar com você dos últimos tempos da sua vida. Você teve Covid. Tive 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Pouco mais de 700 mil pessoas no Brasil morreram de Covid. Né? Foi uma coisa dramática, uma tragédia. No começo não tinha vacina, ninguém sabia o que fazer. Você teve Covid 2 vezes. No ano passado, você sofreu um acidente doméstico e passou por 2 cirurgias. Né? Uma primeira, recentemente, Tony Ramos teve o mesmo problema. Eu tive o mesmo problema dele. Tombo, e depois passou por 2 cirurgias para retirar coágulos e tudo mais. Né? Você pode dizer hoje que você é um sobrevivente? Sou. Eu já sofri um desastre de avião. Nosso avião fez uma aterrissagem no mato. No mar? No mato. No mato? Eu já capotei ali no Morro da Viúva, quando estava fazendo o aterro. Fui jogado para fora do carro. Eu já tive problema de coração. Eu tive uma arritmia. Sei. Fiquei bom. Eu não tenho mais então arritmia. Você é um sobrevivente mesmo. Eu falei uma coisinha só, mas é muito mais. Covid. E aí levei esse tombo lá no sítio. Abriu aqui, eu tive coágulos, né? Isso. E tiveram que abrir, tem até hoje aqui os buraquinhos. Isso foi em novembro. E no dia 2 de janeiro, eu estava no sítio, ainda estava com pontos. E me senti mal, tive que voltar correndo lá para o hospital, e eles fizeram um cateterismo do cérebro, que sai daqui, da virilha, vem até aqui no cérebro, para tampar a veiazinha que estava botando sangue ainda. Valeu por acompanhar até aqui.
Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!